Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra do dia 5 de outubro de 2020. Estamos na 27ª semana do Tempo Comum. Hoje a cor litúrgica é a branca e há dois santos sendo lembrados hoje. Na realidade, cada dia da semana, inclusive nos domingos, são vários os santos, mas alguns entram na prevalência, né, dentro do calendário geral romano, né, e por conta disso eu não vou falar de um, eu vou só citar, né, mas eu vou estar falando de outro. Então, quais são os santos? São Benedito, que tradicionalmente por muitos séculos sempre foi nesse dia, e Santa Faustina, que foi uma devoção instaurada, colocada aí por São João Paulo II, juntamente com o Diário de Santa Faustina, a devoção de Jesus Misericordioso, né? Santa Faustina polonesa, né? Talvez você já tenha ouvido falar em outros lugares, eu sempre cito o Diário. E hoje eu não vou falar de Santa Faustina, eu vou me ater um pouquinho com São Benedito, né? Porque o que eu acabei vendo no meu feed, né, na minha linha do tempo lá das minhas redes sociais, é que São Benedito foi deixado um pouquinho de lado, tá? A maioria começou a falar de Santa Faustina, né, que também é uma devoção muito importante. Infelizmente, às vezes também no meio católico a gente entra um pouco na questão de modinha, eu vejo um pouco isso. Por outro lado, é necessário tomarmos cuidado, que a coisa não seja modinha, momentânea, mas seja uma devoção pelo menos de uma ou duas gerações, pelo menos. Nós vivemos tempos assim que em uma ou duas gerações a gente já esquece, né? Temos pouca memória, que é uma tendência inclusive do brasileiro. O brasileiro acha que estudar história ou guardar coisas do passado é coisa de museu, coisa inútil. Não, inútil é você ser um desmiolado, ter um Alzheimer social. Isso é grave, tá? Por que eu falo de São Benedito? Por dois fatores. Eu já preparei um momento oracional que eu já disparei e eu não falei sobre esse santo. O santo em si, até eu não vou dar muita ênfase, eu vou pedir que você procure um pouco sobre a história dele. Mas ele também é um santo do período aí, entre a Idade Média e a Idade Moderna, por volta de 1500 e pouco, na cidade de Palermo, se não me engano. São Benedito é também chamado Mouro, porque na realidade ele tinha pele escura. Os pais, pelo menos o pai, pelo que eu vi, né, a figura do pai, era escravo na cidade ali da Itália e acabou adotando o nome dos donos dele, né? Então por isso que tem um nome italiano. Por quê? Porque era propriedade de um senhor da Itália. Mas os pais eram escravos, negros. Deram instrução para São Benedito, né? São Benedito entrou na ordem dos franciscanos, na verdade, numa corrente franciscana, que hoje é muito comum, né? Tem muitas ordens franciscanas de vários braços, né? Assim como tem os carmelitas carismáticos, de uma linha mais carismática, carmelitas do Espírito Santo, né? Não é aquela essência, digamos, aquela raiz carmelita efetiva, às vezes tem os braços. Então, na realidade, já estava acontecendo isso também naquela época. São Benedito, então, era dessa ordem de carisma e de vivência franciscana, estava vivendo em comunidade quando o Papa pede que certas comunidades voltassem à raiz, ou seja, para os conventos efetivos, franciscanos principalmente, e foi o que aconteceu num primeiro momento com São Benedito. Ele teve que sair da onde ele estava e escolheu um convento, um local de freis carmelitas, onde ele foi colocado como faxineiro e cozinheiro. E foi ali que ele conquistou a santidade dele. Então eu vou estar sendo bem breve na biografia dele, porque na realidade eu vou entrar um pouco em história do Brasil, que aí é minha área. Não vou falar muito também, mas vou dar uma ênfase maior nisso. Mas só para você entender, porque eu tive que ver um pouquinho
Desculpa. Eu tive que voltar um pouquinho na biografia de São Benedito, porque como eu não sou devota, né, não sou devota e tudo, e até eu vejo meu olhar míope, na realidade, eu acho que no Brasil, não posso falar mundo, mas no Brasil acho que acontece um pouco isso, esse preconceito, né, com questões raciais. A gente se apega mais a santos da cor branca do que aqueles de outras raças e outras etnias, né? Então, né? Aí eu tô aqui tentando lavar não, mas pelo menos colocar em honra, né? Colocar em dia a honra de São Benedito. Enfim, então ele foi cozinheiro, foi faxineiro dessa congregação franciscana, desse local, e parece que lá ele tinha sempre uma boa palavra. Ele é um irmão muito humilde, diz que a despensa nunca faltava comida, por mais que ele doasse comida. E parece que os nobres começaram a procurá-lo, porque ele sempre tinha algo bom para falar, até por conta que ele era nascido na Itália, então ele sabia falar italiano. Muito bem. Enfim, morre o odor de santidade por causas naturais e tudo. Agora eu vou partir para a história do Brasil, que isso que é muito importante, né? A gente não pode ser um país não é desmiolado, mas sem memória, né? Foi fazer uma pesquisa, porque aqui no Brasil, e acontece em Curitiba também, e eu falo Brasil, principalmente capitais e outras cidades, sempre tem uma igreja com esse título: Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, ou Igreja do Rosário e dos Homens Pretos. Sempre essa referência. E eu vou ser bem franca, na época da graduação eu nunca me interessei por história do Brasil, mas ultimamente eu tenho focado um pouco porque a própria história do Brasil ela tem umas coisas interessantes, sabe? E eu não corri muito porque eu me conheço, porque quando me apaixono com um tema, eu vou até o fim, eu vou atrás de fontes, eu pesquiso um monte de artigo, vou atrás de livro, e aí é um tempo perdido para mim, porque só vai me satisfazer a mim, sabe? Eu não estou em faculdade mais, eu não dou aula, mas eu tenho uma paixão muito grande por pesquisa. Até hoje eu tenho. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão meus recursos, meu tempo, minha vontade vai se esvaindo por conta disso. Cada um sabe do seu toque, né? Do seu transtorno obsessivo compulsivo. Então a gente tem que maneirar. Mas ontem eu fiz uma brevíssima pesquisa de poucos minutos e realmente é um tema, para mim, muito apaixonante. Então, para você que é devoto de São Benedito e você está se encaminhando para fazer curso de história ou você é de jornalismo, porque geralmente o jornalismo e história caminham meio juntos. A única diferença é a questão temporal e um pouco o trato das fontes, né? Porque o historiador lida com fontes primárias, fontes muitas vezes antigas, do tempo da Idade Moderna, no caso do Brasil, né? Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E o jornalista já tem que lidar com fontes atuais, né? Tem que saber no mínimo um pouco de sociologia. Um pouco de história também ajuda, mas um pouco mais de sociologia é bom, né? Então, o que eu acabei chegando, assim, uma conclusão? Quer dizer, não é conclusão, né? Mas um apontamento interessante caso você também, de repente, trabalha numa igreja que tem esse título, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, né? Geralmente é homens pretos mesmo, é assim que é colocado o título. Quer ver, em São Paulo, na cidade de São Paulo, no Largo do Paissandu, tem uma igrejinha com esse nome. Aqui em Curitiba também. Em Lapa, aqui no Paraná, tem também. Paróquias de São Benedito existem muitas, mas principalmente aquelas de estilo colonial mesmo, brasileiro, com esse nome sempre associado a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito é que me chamou mais atenção. Não tenho uma explicação muito concreta, porque eu encontrei muitos artigos de várias universidades, que foram desde Sergipe até Rio de Janeiro, Minas e etc. Entenderam? Mas o que eu pude perceber no primeiro momento é que existiam duas confrarias no Brasil colonial. Primeiro lugar, os negros escravizados, eles não poderiam participar da mesma igreja, a missa, eles não poderiam participar da mesma igreja que os brancos ricos e homens notáveis da cidade participavam. Então existia confrarias, irmandades, esse é o termo mesmo, irmandades
em que se faziam o rito católico, ou nem tão católico, mas já com sincretismo religioso das religiões afro e depois brasileira, né? Com o nome de São Benedito. Então, igrejas. E interessante que esse apontamento, esse ponto, né, esse foco, esse toque foi me dado por uma moça negra na época que eu fazia magistério. Só que assim, você deve achar que eu fiz magistério antes da faculdade. Eu fiz o inverso. Eu primeiro fiz a faculdade, depois passou uns 10 anos, eu fiz magistério, o curso de magistério mesmo, na época até do primeiro governo Lula, que aí o governador era alinhado com ele aqui, e ele deu um incentivo muito grande a cursos técnicos dentro das escolas estaduais, aqui no Paraná. Inclusive retornou com o curso de magistério. E aí eu fiz, foi muito bom, né, para minha formação, conhecimento de vida, experiência, relacionamento humano e tal. E tinha uma moça negra lá, que era tia de creche, que a gente chama. Ela não era, era educadora, né, era funcionária pública a gente chama de CMEIS, Centro Municipal de Educação Infantil. E a gente foi fazer uma excursão em Lapa. E aí tinha uma igreja bonita mesmo, aquelas igrejas no centro da cidade, e depois num outro local, uma igreja grande de madeira, muito bonita, dedicada a São Benedito. Eu não me recordo se é de Nossa Senhora do Rosário também. E ela falava, essa igreja de São Benedito era dos escravos. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, mas eu nunca ouvi isso. Primeiro porque não era o meu foco, né? Porque quando a gente está na faculdade tem 1 milhão de temas para a gente lidar. E nenhum colega negro que eu tinha, colegas negros na faculdade, falavam isso, né? Aí eu olhei para ela, até o nome dela era Eva, não tenho mais contato. Falei, nossa, sério? Meus avós falavam isso e tal, que local que os negros escravos faziam culto dentro da igreja católica, então tem um espaço separado dos brancos. E aquilo ficou na minha cabeça. Por isso que eu falei no áudio de ontem, não sei se foi no momento oracional ou na liturgia de ontem, que eu falei isso. E aí grudou, sabe? Aí quando eu lembrei de São Benedito, eu fui atrás de alguma coisa e achei muita coisa. É muito, muito mesmo. Uma coisa maravilhosa, assim. E aí, então quem lida com a raça negra, tudo isso, é possível você fazer uma pesquisa dentro das igrejas de São Benedito, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, porque deve ter material histórico lá, material escrito, né? Porque toda igreja tem registros, registro de nascimento, batismo, etc. Também nesses locais e nas irmandades Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, por algum motivo eles se juntaram, né? Essas duas irmandades se juntaram, e lá, além de ser o culto católico, supostamente, entre aspas, católico dos negros, dos escravizados, né, negros, era também um local onde se discutia a alforria dos irmãos negros escravizados e também a abolição da escravatura. Então também foi um foco muito provável de disseminação do republicanismo, mas não podemos colocar assim, que o republicanismo, as ideias republicanas, anti-império do governo de Dom Pedro e Dom Pedro II, principalmente, estavam atreladas à questão da abolição, porque nem todo republicano, na época, era a favor da abolição da escravatura, aqui no Brasil. Isso nível Brasil, tá? Tô falando nível Brasil. Então, na questão Brasil, né, brasileiro, né, toda pessoa brasileira que tem seu pezinho, como eu tinha uma colega na faculdade, tem seu pezinho na senzala, talvez a devoção de São Benedito tenha ganhado mais força justamente pela presença dessas igrejas sempre um pouco afastadas das igrejas matrizes ou das basílicas ou aquela igreja que formou o povoado, que era destinada realmente, era voltada para o público branco, senhor de engenho, senhor de escravos, os mais notáveis, né, pessoas da sociedade, piriri pororó, tá? Então, nesse dia, 5 de outubro, eu quero dar uma ênfase, não só à devoção a São Benedito, que na realidade é um santo também com um carisma muito interessante. Ele tem uma história de vida, assim, maravilhosa. Não é pelo fato de ser negro, não, mas justamente pelo fato extraordinário, né, dele,
que para ver como Deus atinge, lógico, né? Deus não, o Senhor Todo-Poderoso não faz distinção de pessoas pela raça, pela cor, pelo gênero, né? Pelo sexo da pessoa, se é feminino ou masculino. Ele aceita e ultrapassa o preconceito, né? Só o fato de São Benedito ter sido o que foi já é muita coisa. Por outro lado, temos um lado histórico aqui no Brasil que não pode ser deixado de lado, né? E eu me questionei muito, né? Eu, como historiadora, comecei a me questionar: nossa, por que tem sempre, por que está atrelado Nossa Senhora do Rosário com São Benedito? Não sei se é justamente por causa da proximidade das datas. São Benedito é agora dia 5 e Nossa Senhora do Rosário é essa semana mesmo, dia 7. O porquê de juntar, a princípio, que eu percebi em alguns artigos de historiadores e tudo, e antropólogos, é que é justamente porque essas duas irmandades se juntaram para poder dar uma dignidade aos escravos negros aqui no Brasil, né, e para ficar discutindo questões de libertação, no caso de alforria, que é a compra da liberdade, e efetivamente a abolição da escravatura. E pode ser, aí eu não li nos artigos, mas pode ser um indício para lá por volta do século XVIII, XIX e começo do XX, que eram discutidos nessas confrarias, a confraria de Nossa Senhora do Rosário e confraria de São Benedito dos Homens Pretos, a possibilidade de instauração de um novo tipo de regime político chamado república. É possível, muito possível, porque onde se discutia a abolição dos escravos negros no Brasil, também se discutia a mudança de regime. É o medo, né? Porque, na realidade, o que se fala na história do Brasil, eu já vou encerrar esse assunto, no fundo, todos gostavam muito, até os republicanos, todos gostavam de Dom Pedro II. Ele foi um ótimo governante na época. Muito cheio de críticas. Se você vai lá na pesquisa da Hemeroteca, com H, da Biblioteca Nacional, online, você vai encontrar muitos jornais de época, acho que, agora não me recordo as fontes, mas os jornais de época faziam muitas caricaturas provocativas com relação a Dom Pedro II. O que incomodava muitos brasileiros e causava uma tensão e uma necessidade de mudança de regime ao estilo golpe de Estado, que de fato aconteceu em 1889, 15 de novembro, foi que a sucessão. Dom Pedro II não tinha um filho homem, tinha Princesa Isabel, muito católica, diz que foi amiga até, teve uma proximidade por cartas, assim, com Dom Bosco. Ela chegou a escrever a Dom Bosco. E Princesa Isabel também mandou confeccionar uma coroa de ouro para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. O problema era com quem ela era casada, Conde Deu, Conde de apóstrofo EU, que era um terror. Era um cara assim com tendências psicopatas mesmo. O cara não era normal. Tanto é que durante a Guerra do Paraguai ele fez muitas atrocidades lá. Ele pegou uma tropa, foi para comandar e tudo, uma tristeza. Então as pessoas tinham medo tamanho, não nem pela Princesa Isabel, mas é que no fundo o preconceito contra uma governante mulher, e isso não era normal nos reinados do século XIX para o XX, até agora também, né? Até, por exemplo, o Império Japonês trocou de imperador. Mas houve até um problema algumas décadas atrás, porque esse sucessor atual, que é o imperador, que o outro imperador renunciou, o velhinho, ele não conseguiu dar filhos homens. Então, o sucessor desse imperador agora que nós vivemos é o sobrinho dele, filho do irmão. Porque senão a filha, não sei se é Aiko, a princesa Aiko, se não me engano, teria que fazer até uma mudança na Constituição. Então, na tradição de reinados, só a Inglaterra tem rainha, né? Porque já teve várias rainhas no percurso da sua história. Mas em alguns reinados não há essa tendência, ou de impérios, né? Como no caso do Império Brasileiro. E fora que a princesa Isabel era casada com um cara extremamente mal visto. O pessoal não gostava, ele era malvado mesmo. Ele tinha umas tendências assim bem complicadas. Então quem acompanha a história do Paraguai vai ver o tamanho da atrocidade que ele andou fazendo com os inimigos, assim. Talvez é possível dizer, eu sei porque eu fiz uma pesquisa para a história do Paraguai
e o Conde Deu fez algo tipo guerra biológica. No meio da Guerra do Paraguai, Brasil-Paraguai, que dizimou boa parte da população de homens ali do país paraguaio, teve um surto, não sei se é de tifo, mas foi uma doença muito grave. Aí o que o bacana fez, o Conde Deu? Ah, é? Onde esses rios aqui vão cair em alguma região estratégica e tal? Ah, beleza, vamos jogar os corpos de todos os soldados brasileiros, paraguaios que morreram de tifo e toda a população no meio da água, para contaminar a água. Ele fez de propósito, ele fez contaminação biológica em plena Guerra do Paraguai. Ele jogou milhares, centenas e centenas de corpos de pessoas mortas pelo tifo, por essa doença, não sei se é o tifo, mas deve ter sido, nas nascentes, nos rios, tudo para contaminar e matar de vez com a população paraguaia. Sabe? Boa bisca o cara não era. Boa coisa ele não era. Enfim, agora eu termino por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? A história não é uma coisa chata, é só uma questão de apontamentos. Por exemplo, uma pessoa por exemplo, eu particularmente gosto muito dessas histórias, mesmo sendo trágicas, assim, tipo Cidade Alerta histórico, né? Porque tem coisa feia aí. Bom, em novembro a gente vai chegar no 15 de novembro, né? Proclamação da República e tudo, Marechal Deodoro, Marechal Floriano e tal. Mas eu vou ser bem franco em falar, assim, eu tenho minhas reservas, né, com a República, apesar que virou né, a República Federativa Brasileira, tem seus pontos fortes, mas os inícios do republicanismo brasileiro tinham tendências pagãs e idólatras, né? Eles queriam instaurar uma nova religião aqui no Brasil, a do positivismo de Comte, e ainda estavam colocando até um ícone de uma mulher para substituir Nossa Senhora, né, na cara dura. E você pode estar observando isso nas cédulas do dinheiro. Sabe aquela mulher que tem uma coroa de oliveira e um bonezinho esquisito? E se você for fazer uma pesquisa do dinheiro antigo brasileiro, essa presença feminina está sempre presente. É a República. Né? Só que é uma república que visava até uma questão religiosa, uma questão de culto, de cunho espiritual mesmo. Né? Então eu tenho certas reservas com o positivismo de Auguste Comte, que se instaurou dentro do republicanismo brasileiro e que, infelizmente, estava para acabar com a Igreja Católica aqui no Brasil. Mas a Igreja Católica não acabou, inclusive na ditadura brasileira, a Igreja Católica, né, ficou ali lado a lado com o governo. É verdade, mas aí a gente tem que entender que a Igreja Católica no Brasil correu o risco de ser extinta por questões políticas. É isso que eu estou falando para vocês, que isso você não vai aprender nas aulinhas de história. Até porque o seu professor de história não é formado em história, é formado em qualquer coisa menos história. Aqui no Brasil é uma baita de uma sacanagem. Né? O cara é formado em geografia, em sociologia, filosofia e vai dar aula de história. É uma droga, gente. Assim como o professor de história vai dar aula de filosofia. Não dá certo. Né? Então, quem é formado em história, professor de história bom, que você gosta, é porque o cara é formado e é apaixonado, entendeu? Então a gente também tem que saber falar essas coisas, tá certo? Mas aí quando chegar em novembro aí eu falo, se eu lembrar, tá? Hoje é São Benedito e Santa Faustina. Chega, acabou. Vamos lá, partiu para as leituras. Pelo sinal da cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje é Gálatas 1, versículos de 6 a 12. Irmãos, admiro-me de terdes abandonado tão depressa aquele que vos chamou na graça de Cristo, de terdes passado para um outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo dos céus vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excomungado. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebeste, seja excomungado. Ai, desculpa, gente, eu falei a mesma coisa. É que escapou aqui. Será que eu estou buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus, ou estou procurando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse preocupado em agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Palavra do Senhor.
O salmo de hoje é o 110, com o refrão: O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço ao Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança. Suas obras são verdade e são justiça, seus preceitos todos eles são estáveis, confirmados para sempre pelos séculos, realizados na verdade e retidão. O Senhor se lembra sempre da aliança. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Permaneça eternamente o seu louvor. O Senhor se lembra sempre da aliança. O evangelho de hoje está em Lucas 10, versículos 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Então ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e teu próximo com a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho quando viu o homem caído, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita, chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal, levou-o a uma pensão onde cuidaram dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Aqui termina a liturgia da palavra, lembrando que o evangelho desse domingo, 27º domingo do tempo comum, foi Mateus 21, versículos 33 a 43, que tem a ver com a parábola das vinhas e os vinhateiros assassinos. Essa semana, então, muito provavelmente, nós vamos estar observando o que Deus espera da vontade de Deus. Qual que é a nossa reação quando devemos esperar o Messias, e no nosso caso, a segunda vinda do Senhor Jesus? Qual que é a prerrogativa, o que devemos estar trabalhando em nosso coração? Porque na semana passada nós vimos nas leituras dos 2 irmãos, né, um que falou e acabou fazendo a vontade do Pai, outro que falou não e fez a vontade do Pai, outro que falou sim, mas não fez nada. E qual que agradou? Então ali já é um indicativo que o reino dos céus tem uma lógica diferente da lógica dos homens. Mas essa semana nós vamos ver o que de fato Jesus quer que nos posicionemos e façamos de fato. É o que eu observo nas leituras, tá? Gente, áudio longo, né? Mas eu desejo a todos uma ótima segunda-feira. Pesquisem bastante sobre São Benedito. E se você é da área de história, um pesquisador que já tem contato com fontes, é apaixonado por conta disso, procure saber mais sobre as igrejas com esse título, Nossa Senhora do Rosário e dos Homens Pretos, ou Nossa Senhora do Rosário, ou Igreja do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, tá bom? Vai ser uma baita de uma aula de História do Brasil, período colonial e Idade Moderna, aqui na colônia brasileira, né? Sobre a égide colonial portuguesa, né? É bem bacana, tá bom? Gente, um abraço a todos, fiquem na paz de Cristo, na proteção da Sagrada Família. Meu canal às vezes tem um espetáculo meio violento, mas às vezes saem umas coisas do tempo da minha faculdade, né? Não sei se agrada, tá? Então, fiquem na paz de Cristo. Paz e bem.